Querida igreja, as leituras bíblicas para a nossa mensagem nesta manhã são rápidas. A primeira vamos encontrar no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a sua parte A. Gênesis 1, 26, a parte A. Gênesis 2, 7 e Apocalipse 3, 21. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a parte A. E Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Logo a seguir, o capítulo a seguir, capítulo 2, no versículo 7, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Apocalipse 3, 21 diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Palavra da salvação. Graças a Deus. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, mais uma vez, Senhor, nós suplicamos a Tua presença neste lugar. Pedimos que o Teu Santo Espírito venha e fale para nós. Usa-me, Senhor, para transmitir a Tua santa, perfeita e boa palavra, Pai. Que ela encontre espaço nos nossos corações para produzir frutos dignos de arrependimento. Esses favores lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida igreja, mais uma vez nós continuamos a agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela disposição de estarmos aqui nesta manhã. E agradecemos também ao Gabinete Pastoral pela indicação, nossa guia pela recepção e ao povo de Deus que estamos juntos aqui hoje para partilharmos esta boa palavra. O tema para hoje é: de onde viemos e para onde vamos? E temos aqui uma ilustração. Alguém se lembra desta ilustração? Quem está aqui e já viu esta ilustração? Pois, era isto mesmo. Eu, quando estudei nos anos 80, era matéria de escola. Nós falávamos da famosa teoria da evolução. Teoria da evolução. Charles Darwin. Charles Darwin era um naturalista britânico e ele trazia esta teoria que dizia que os seres eles se modificavam. Quer dizer que nós descendíamos de um ser e evoluíamos. Aqui na nossa aula da escola dominical, eu ouvi a nossa professora, ela falava que muitos aqui nesta terra em que nós estamos são idólatras, não é? E eu, em tempos, conversando com a minha filha, ela trouxe essa matéria mesmo. E ela falava assim: pai, na escola, os meus colegas dizem que nós viemos do macaco. E a pergunta era: então, se nós viemos do macaco, ainda há muitos macacos por aí. E esses macacos não evoluem, não continuam a evoluir, pararam no tempo. Graças a Deus, com o tempo, esta teoria foi perdendo força. Foi perdendo força. E a Bíblia nos diz e nos afirma categoricamente que nós não viemos do macaco.
de onde viemos e para onde vamos. Nós, meus irmãos, nós fomos feitos à imagem e conforme a semelhança de Deus. Encontramos isto mesmo aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E Deus disse: façamos o homem conforme a nossa semelhança e conforme a sua... façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, nós somos criaturas feitas pelo Todo-Poderoso Deus. Somos feitos mediante a sua boa vontade. Daí, nós temos algumas responsabilidades para com o Criador. Senão, meus irmãos, nós vejamos o que é imagem. A definição diz que imagem se refere a uma figura, a uma representação ou a uma aparência de algo. Semelhança significa que haver relação de afinidade entre seres ou coisas. É ainda a relação de conformidade entre o modelo e o imitado. Então, se nós somos imagem e nós somos semelhança de Deus, a resposta para a pergunta de onde viemos e quem nós somos é esta. Nós somos a representação de Deus aqui na terra. Nós somos aqueles que deixamos transparecer a aparência de Deus. Nós somos aqueles que devemos ter uma relação de afinidade com Deus. Nós somos aqueles que devemos estar em conformidade com o nosso modelo. A juventude tem uma promessa e eles dizem que na promessa nós somos quê? Nós devemos seguir o modelo que todos nós conhecemos. E quem é o modelo? Cristo. Então nós devemos ter afinidade com o modelo que é Cristo. Porque nós fomos feitos à imagem e conforme a sua semelhança. A pergunta nesta manhã é, ou a reflexão, será que nós temos sido representação de Deus aqui na terra, uma vez que nós fomos feitos à sua imagem e conforme a sua semelhança? Temos representado bem Deus aqui na terra? Vejamos aqui alguns aspectos. Deus é amor. Deus é amor. A pergunta é, nós temos demonstrado o amor de Deus aos outros? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele quer faça o quê? Não pereça, mas tenha. Temos amado os outros a ponto de também dar o que de mais precioso nós temos para ajudar o nosso próximo. Segunda reflexão. Deus é paz. Deus é paz. Pergunta: como temos nos relacionado com os outros? Com paz ou com guerra? O que é que as pessoas de fora dão testemunho de nós? Que somos pessoas de paz ou pessoas de confusão? Infelizmente, muitas vezes, muitos que se dizem cristãos, quando abrem a boca, em vez de ser para edificar, é para trazer mais confusão.
Apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, a Romanos, capítulo 12, versículo 18. Se possível for, tende paz com todos os homens. Então, o cristão, cada um de nós aqui presente, a nossa missão é termos paz, levarmos a paz e edificarmos a paz. Não podemos ser pessoas de confusão. Outro atributo: Deus é misericordioso. Deus nos amou tanto e Deus nos ama tanto que mesmo com os nossos inúmeros pecados, mesmo com as nossas inúmeras faltas, Ele ainda nos dá a oportunidade todos os dias de nos arrependermos. Porque as misericórdias de Deus, conforme falou Jeremias, Lamentações de Jeremias, ele diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então, por que muitas vezes nós também não praticamos ou não exercemos de misericórdia para com os outros? Deus é longânimo, longanimidade. Deus é extremamente paciente conosco. Então, se nós somos os seus representantes, como tem sido este atributo em nós? A paciência. Conseguimos ser pacientes com os outros, assim como Deus é paciente conosco? Deus é temperante. Deus é temperante. A temperança, que fala ali do equilíbrio, não é? Nós temos que ser pessoas equilibradas. Nós não podemos ser muito extremistas. E há vezes que quando nós estamos a resolver uma situação, nós somos muito extremistas. Nós somos muito duros. Então, se temos sido muito extremistas, então nós não estamos sendo representação de Deus aqui na terra. De onde é que nós viemos e para onde é que nós vamos? Nós somos representação de Deus aqui na terra. Nós vimos que nós devemos ser verdadeiramente imagem e semelhança de Deus, fazendo aquilo que Deus espera que nós façamos aos homens e às mulheres, para que elas possam olhar em nós e reconhecer que verdadeiramente Deus existe. Há pessoas que só não o fazem porque pensam que a vida me pertence. Eu faço da minha vida aquilo que eu bem quiser e bem entender. Mas então Gênesis 2:7 vai nos esclarecer. Gênesis vai dizer que o Senhor é quem nos empresta este fôlego de vida que nós respiramos todos os dias. E foi isso que nós lemos mesmo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e fez o quê? Soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem se tornou o quê? Um ser vivente. Eu, quando leio esta passagem, eu costumo dizer assim: se o Senhor, depois de fazer o boneco no jardim, deixasse ali o boneco, o que aconteceria? O boneco continuava a ser boneco. E o jardim continuava a ser jardim. Porque a palavra nos diz que tudo quanto o Senhor fez, Ele olhava e via que era bom. Mas na sua infinita soberania, o Senhor não quis assim. Ele fez o boneco, insuflou nele o seu fôlego e o boneco se transformou em alma vivente. Então, para aqueles de nós que pensam que a nossa vida depende de nós,
Gênesis está a nos dizer que este fôlego de vida que nós temos todos os dias vem de quem? Do Senhor. Precisamos nos lembrar sempre que nós dependemos de Deus para existir. Olha só o que Atos diz. Atos 17, 28. Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Sem Deus não viveríamos. Sem Deus não nos moveríamos. E sem Deus nós não existiríamos. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, o que Deus afinal quer de nós? O que Deus espera de nós? Quem nos responde isso é o profeta Miqueias. Profeta Miqueias, no seu capítulo 6, livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8, ele diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor espera de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. O profeta Miqueias nos traz esta explicação do que Deus quer de nós. E eu trago aqui 3 aspectos a considerar. O primeiro, o que estamos a fazer hoje que desagrada a Deus. O que estamos a fazer hoje que desagrada a Deus. Primeiro, nós pecamos durante a semana, não nos arrependemos, não confessamos os nossos pecados, chegamos aqui no domingo e queremos trazer as nossas ofertas ao Senhor. Muitos pensam que a oferta que nós metemos no balaio serve para pagar os nossos pecados. Mas Mateus 5, 23, 24 diz: portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, só depois é que vem e apresenta a tua oferta. O que é que nós hoje fazemos que desagrada a Deus? Não confessamos os nossos pecados. Outra reflexão: nos dias de Santa Ceia, nós não nos aproximamos da mesa do Senhor. Não nos aproximamos da mesa do Senhor porque dizemos que nunca estamos prontos para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é uma invenção da igreja, não é uma invenção dos pastores, é uma deliberação de Cristo Jesus. São Lucas 22, 15, 16 diz assim: e disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa antes da minha paixão, pois vos digo que não mais comerei até que ela se cumpra no reino de meu Pai. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhes e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Há outros livros que dizem: quantas vezes puderdes, tomai a ceia do Senhor. Então Deus hoje quer que nós tenhamos essa comunicação com Ele, que nós comunguemos sempre e participemos da ceia do Senhor. São alguns aspectos do que nós fazemos que desagrada o Senhor. Agora, o segundo aspecto, segunda reflexão: o que Deus quer que nós façamos? Deus quer que as nossas atitudes, aquelas nossas boas ações que se secaram,
voltem a desabrochar. Voltem a fazer sentido em nossas vidas. Deus quer que nós tenhamos o coração como das crianças, sem mágoas, sem ressentimentos, sem rancor, sem ódio, porque a palavra diz que em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino vai fazer o quê? De maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Deus quer que lhe obedeçamos. Obediência ao Senhor. Obediência ao Senhor. Deus quer que nós sejamos solidários uns para com os outros. Deus quer que o que o outro estiver a sentir, eu sinta como se fosse também comigo. O outro tem um problema, o problema do outro tem que ser como se eu também estivesse a viver o mesmo problema. Solidariedade. Deus quer o nosso melhor tempo e o nosso melhor louvor. Muitas vezes e em muitos templos nós entramos e vemos as pessoas até estão no templo, mas estão distraídos nos telefones, estão distraídos no Facebook, estão distraídos com as coisas que deixaram lá fora e não prestam um culto de louvor verdadeiro ao Senhor. Porque Ele está aqui dentro, mas está preocupado com a situação que deixou lá fora. Deus quer o nosso melhor tempo e o nosso melhor louvor. Deus quer de nós a humildade. Deus quer que nós sejamos humildes. Os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. A terceira reflexão é: o que acontecerá se nós continuarmos a fazer as coisas erradas? Aqui não vamos falar muito, nós vamos ler o que Mateus diz em 25:41. Então dirá aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui na escola dominical, nós ouvimos hoje de manhã que haverá duas eternidades. A eternidade daqueles que estarão com o Senhor e esta eternidade que Mateus fala aqui. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus anjos. De onde é que nós viemos e para onde é que nós vamos? Nós já vimos que nós viemos de Deus. Nós fomos feitos à semelhança, à imagem e conforme a semelhança de Deus. Agora, para onde é que nós vamos? Para onde é que este mundo caminha? Para onde é que cada um de nós que vem todos os domingos adorar ao Senhor, buscar o Senhor em espírito e em verdade, vai quando terminar a jornada? Então, a nossa terceira leitura vai nos responder isso mesmo. Cristo, aqui é Cristo que diz, ele passa esta mensagem ao apóstolo João na ilha de Patmos. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Amém. Cristo dá-nos esse conforto. Aquele que vencer vai se sentar comigo no trono, assim como eu venci e me sento no trono com o meu Pai. Quem é
o vencedor? Quem é o vencedor? Vencedor é todo aquele que está numa competição, não é? Compete e ele alcança os seus objetivos. Alcança os seus objetivos. Então aqui, quem são os vencedores que Cristo está a falar? Aqui, quem são os vencedores? Algumas correntes religiosas nos apresentam os vencedores como aqueles que prosperam materialmente. Se você for cristão e não tiver uma boa casa, você é cristão, não tem um bom carro, não vive num bom condomínio, não trabalha na melhor empresa do país, há correntes e há denominações cristãs que dizem que você não é um vencedor se não tiver todas essas coisas materiais. Às vezes eu reflito e me pergunto assim: não é importante ter uma boa casa? Por exemplo, aqui no tempo de frio, uma casa com aquecedor não é importante? Claro que é. Não é importante ter um bom carro? Aqui até, como as redes de transporte funcionam, nem tanto. Mas na nossa terra, mãe, é muito importante ter um meio de transporte. Mas tudo isso é importante sim, mas na certa medida. Na medida que eu tendo uma boa casa, posso acolher aquele que não tiver casa. Eu tendo um carro, posso dar boleia, posso ajudar aquele que não tiver carro. Vencedor é este sim, que pode até ter essas coisas materiais, mas sabe que as coisas materiais vão lhe ajudar a servir ao Senhor, a servir ao seu próximo. Porque senão nós vamos ver aqui, em Lucas 16, 25, a passagem diz assim: disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente os males. Agora este é consolado e tu atormentado. Aqui é aquela história do rico e o Lázaro, não é? O rico tinha todos os bens, Lázaro estava ali na miséria, os dois morreram. Lázaro foi para o seio do pai Abraão e o rico foi para o inferno. Mas aqui nós estamos a chamar a atenção, e porque também Mateus 19, 24 diz: outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar aonde? No reino. Por que acontece, ou por que se faz alusão a isso? Porque muitas vezes, quando nós acumulamos muitos bens materiais na terra, aonde é que fica o nosso coração? Aonde é que fica o nosso coração? O nosso coração fica nos bens materiais. Então, a própria palavra, que é boa e agradável, ela vai dizer assim: atenção, não ajunteis tesouros na terra, aonde que a traça e a ferrugem todo consomem. E chama atenção, porque ali aonde vocês tiverem os vossos bens, também terão o quê? Os vossos corações. Quem aqui com 1 milhão de euros na conta, todos os dias quando acorda, a preocupação dele é saber se o dinheiro ainda está lá ou não? Quem aqui com 1 milhão de euros na conta, quando acorda e ouve dizer que os bancos estão com algum problema econômico, algum problema e não tem a preocupação de saber se o meu dinheiro ainda está lá ou não? A chamada de atenção aqui é essa mesmo. Nós podemos até ter bens materiais,
mas não podemos pôr os nossos corações ali, aonde a traça vem e a ferrugem consome. Aonde é que a Bíblia nos adverte a colocarmos os nossos tesouros? Nos céus, aonde a traça e a ferrugem não consomem. E nos céus, quem nós vamos encontrar nos céus? Jesus, que nos diz assim: aonde eu estiver, estarei vós. Esta mesma passagem que Cristo diz a João na ilha de Patmos, Cristo não se contradiz. Olha só o que ele disse em João 16, 33, quando ele ainda estava na terra. Ele disse assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Cristo aqui diz: eu venci o mundo, tenham bom ânimo. E em Apocalipse ele diz assim: ao que vencer, eu lhe concederei que se sente comigo, assim como eu venci e me assentei no trono do meu. Teremos batalhas, sim. Teremos dificuldades, sim. Mas não nos deixemos dominar pelas batalhas que o mundo nos apresenta. Não nos deixemos abater pelas armadilhas que o inimigo põe nos nossos caminhos. O grande vencedor, meus irmãos, não é aquele que tem a melhor casa, não é aquele que tem o melhor carro, não é aquele que trabalha na melhor empresa. O grande vencedor é aquele que enfrenta as suas batalhas espirituais e ainda assim ele permanece firme na presença do Senhor. Nós também somos tentados de várias maneiras. As tentações vêm. Pode adulterar, sim, ninguém vai saber. Pode mentir, ninguém vai descobrir. Nos esquecemos do ditado que diz que a mentira tem pernas curtas. Pode falar mal do outro, ninguém vai ouvir. Podemos murmurar, desta forma o serviço vai mudar. Podemos invejar o outro, sim. Devemos ficar atentos, meus irmãos, a todas essas tentações que vão aparecendo em nossas vidas. A vitória que nós devemos almejar, meus irmãos, a vitória que nós devemos almejar é estarmos sempre na presença do Senhor. Para quando Cristo voltar, Ele poder nos dizer: venham, benditos de meu Pai, e possuir por herança o mundo que está preparado para você. Às vezes nós queremos fazer dar certo, mas nós somos derrotados pelo inimigo. Caímos na tentação e cometemos pecados atrás de pecados. A reflexão hoje, ou a exortação hoje, é que nós devemos continuar a lutar contra os males, continuar a lutar contra as armadilhas de Satanás, para que naquele dia nós possamos receber o galardão e possamos então viver ali com Cristo, como ele disse: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no trono do meu Pai. Nós viemos de Cristo e iremos para Cristo. Estamos apenas neste mundo de passagem. E a boa nova é que nós ainda temos tempo, meus irmãos. E o tempo é agora. Termino dizendo, Mateus 5,16. Assim, brilhe a nossa luz, ou brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Brilhemos, deixemos a luz de Deus, essa luz que nós devemos transparecer, Cristo brilhar em nós, para que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver verdadeiramente Deus e glorificarem a Deus que está nos céus. Que esta palavra traga transformação nos nossos corações. Que esta palavra traga alento para as nossas vidas. Que possamos verdadeiramente vencer todas as astutas ciladas do inimigo. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém.